Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Quem ainda não me conhece, me chamo Jeremias Santos e hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente. Algumas vezes algumas pessoas me perguntaram como é que eu estudo a Bíblia, como é que eu preparo um sermão, como é que eu faço um estudo, e hoje eu vou mostrar passo a passo como é que eu estudo a Bíblia Sagrada. Embora eu tenha consciência que muitas pessoas, cada um tem a sua forma de pesquisar, tem a sua forma de estudar, mas hoje eu vou mostrar a minha forma. E se esse vídeo lhe ajudar, eu já gostaria que você deixasse o like, também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser beneficiadas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é pegar duas Bíblias. A primeira é a Bíblia de estudo, essa é a minha primeira Bíblia, a Bíblia Pentecostal, eu indico ela muito a você. Eu pego essa Bíblia, que é uma Bíblia muito boa para consulta, uma Bíblia muito fácil também para compreender, por conta de alguns comentários que tem no rodapé, de alguns estudiosos, né? Vamos dizer, aquele que fez a tradução da Bíblia, que fez a transliteração. Então, ele tem alguns pensamentos muito interessantes no rodapé da Bíblia. Em cada texto aqui, ele mostra tanto a palavra original como o seu pensamento na visão teológica. Então pego a primeira Bíblia, que é a Pentecostal, e sempre uso também essa aqui, que é uma Bíblia judaica, uma Bíblia judaica completa. Tem a tradução do Tanakh, que é o Antigo Testamento, e a Brit Hadad, que é do Novo Testamento. Essa Bíblia aqui, ela faz algumas correções na gramática, viu? A Bíblia não tem erro, mas com João Ferreira de Almeida, ele fez a transliteração, ele fez a tradução da Bíblia. Ele era ainda muito novo, ele era ainda aprendiz do idioma grego e também do hebraico, mas conhecia muito bem no latim. Então, por ele ser muito novo e ainda aluno desses idiomas, aonde a Bíblia de fato tem as suas origens, ele praticou alguns erros diante da gramática. Então a Bíblia não tem erro, mas sim alguns erros gramaticais. É por isso que sempre existe aí alguns lançamentos, né, que a Bíblia é corrigida e atualizada, a Bíblia atualizada e corrigida, e por aí vai. Então eu uso essa Bíblia aqui. Por quê? Porque ela corrige alguns erros na gramática, que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Então, a primeira coisa que eu faço para estudar a Bíblia é duas Bíblias. A Bíblia de estudo e essa Bíblia, que é a Bíblia judaica completa, que ela corrige alguns erros gramaticais. Isso não quer dizer que você que está estudando a Bíblia ou quer estudar e não entende talvez alguma coisa, você vai dizer, mas Jeremias, eu não tenho essa Bíblia judaica. E eu estou dizendo que eu estudo dessa forma, mas aí você pode pegar uma Bíblia que tem a tradução King James, que é uma tradução chamada tradução fiel, como outras Bíblias também que existem aí. Não é obrigado você pegar essa Bíblia ou comprar essa Bíblia para poder estudar da forma que eu estudo, mas eu estou mostrando para vocês da forma que eu estudo a palavra de Deus. Então, como eu leio sempre em duas Bíblias, por exemplo, se eu pegar o capítulo de número 1 do livro de Gênesis, eu abro também a Bíblia judaica completa e uso também a Bíblia pentecostal. Então, se eu leio Gênesis capítulo de número 1, eu estou lendo, vamos dizer, o mesmo capítulo duas vezes, porque eu estou lendo em duas traduções diferentes. Então isso já me ajuda. Por quê? Porque além de eu estar lendo o mesmo capítulo duas vezes, porque eu estou lendo em Bíblias diferentes, isso facilita também a linguagem. Porque o que não entender na Bíblia, que é a Bíblia pentecostal, eu vou entender ela lá na tradução, que é a tradução Tanakh, que é a Bíblia judaica completa. Por exemplo, se eu estiver lendo aqui, capítulo de número 1, versículo número 1 do livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a Bíblia pentecostal. Vamos dar uma olhada agora na Bíblia judaica completa. Depois que eu li o texto na Bíblia pentecostal, agora eu vou ler o mesmo texto na Bíblia judaica. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pois bem, esse é o primeiro passo que eu faço para poder estudar a Bíblia. Ou seja, eu pego duas Bíblias de traduções diferentes e leio o mesmo capítulo, num capítulo de uma, num capítulo da outra, e isso já facilita a questão de compreensão. O segundo passo que eu faço para poder estudar a Bíblia é acompanhado com um livro, de preferência o comentário. Por exemplo, se eu estou lendo o livro de Gênesis, eu vou pegar um livro que tem um comentário também do livro de Gênesis. Então, na medida que eu estou lendo o capítulo de número 1 do livro de Gênesis, eu vou ver que o comentário bíblico também tem alguma coisa sobre o capítulo 1 do livro de Gênesis, ou seja,
O autor do livro, ele vai tentar abrir a minha mente sobre a questão da cultura, da época, a questão da história, a data cronológica, quem escreveu, por que escreveu, como escreveu. Então isso tudo a gente vai conseguir com auxílio também de livros. Então é muito interessante você gostar de ler e você adquirir alguns livros. Uma coisa que eu quero lhe dizer a princípio é que para ler a Bíblia não precisa pressa. A Bíblia, ele é um livro de meditação e não um livro de leitura. É por isso que diversas vezes você vai encontrar a Bíblia Sagrada dizendo: bem-aventurado é o varão que medita na palavra do Senhor e medita dela de dia e de noite, né? Porque será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Então a Bíblia Sagrada, ela é um livro de meditação e não um livro de leitura. Então se você está querendo entender a Bíblia, mas está com pressa na leitura, você já começou errado. A Bíblia, você precisa ter calma, precisa ter tempo. Você não será, vamos dizer, um conhecedor das Escrituras da noite para o dia. Leia com calma e tudo vai dar certo. Como eu falei para vocês, a segunda parte é acompanhado com o comentário, ok? Comentário, eu tenho 2 Bíblias aqui abertas. Então o que eu faço? Antes de eu começar a estudar o livro que de fato eu quero estudar, está em foco, por exemplo, aqui é a carta de Paulo aos Romanos, eu começo sempre com esboço do livro, ou seja, eu vou aprender quem é o livro, vou aprender quem escreveu o livro, a data cronológica do livro, o tema do livro, a visão panorâmica do livro, o propósito do livro. Então tudo isso aqui pelo menos me fornece a Bíblia Pentecostal. Todavia, o comentário bíblico de aplicação pessoal, ele me fornece assuntos e conteúdos com muita profundidade, muita profundidade. Aqui você vai ver de fato a visão histórica da carta aos Romanos, quem era Roma, porque Paulo escreveu os Romanos, porque Paulo de fato queria ir para Roma, mas não teve condições no momento, por isso que escreveu essa carta. Então tudo isso aqui, esse livro aqui de aplicação pessoal, que é um comentário, versículo por versículo, pelo menos esse aqui é dividido em 2 volumes, esse aqui que eu tenho é de Romanos ao livro do Apocalipse. Você vai ver aqui uma visão muito interessante. Primeiro, vamos dizer que estou estudando aos Romanos. Então, como eu falei para vocês, eu começo primeiro sobre a carta aos Romanos. Entendeu? Porque Paulo escreveu a carta aos Romanos e qual era o momento que Paulo estava vivenciando para escrever essa carta e quem era, vamos dizer, os ouvintes que iria receber esta carta. Então, primeiro eu começo com isso. Quem escreveu o tema do livro, começo aqui. Segundo, depois que eu leio todo o assunto do livro, ok? Toda a história do livro, eu vou começar no capítulo de número 1, verso de número 1 aos Romanos. Lembrando que antes de eu cheguei no capítulo de número 1 aos Romanos, eu já estudei todo o assunto do livro, ou seja, eu tenho agora uma visão muito mais aberta antes de chegar no primeiro capítulo, deu para entender? Só que eu estou com a Bíblia aqui pentecostal aberta, estou com a Bíblia judaica aberta também, porque eu leio nos 2 capítulos diferentes da Bíblia de tradução. Estou acompanhado também com o comentário bíblico, ou seja, o capítulo 1 do livro dos Romanos. Aí antes de eu ler a Bíblia, eu leio um comentário. Veja só, capítulo 1, versículo 1 aos Romanos. Paulo tinha amigos em Roma, como mostra Romanos 16, mas ele não tinha visitado pessoalmente aquela igreja. Assim ele começa a sua carta apresentando formalmente as suas credenciais. Ele chama inicialmente a si mesmo de servo de Jesus Cristo, significado aquele que está sujeito à vontade e completamente à disposição do seu mestre. Ao utilizar este termo, Paulo expressa a sua absoluta devoção e sujeição a Jesus Cristo. Era impensável para um cidadão romano identificar a si mesmo como servo. Paulo poderia ter se apresentado a estes romanos como cidadão romano, mas ele escolheu falar de si mesmo apenas como alguém completamente dependente e obediente a seu amado mestre. Olha só, eu li esse texto aqui, primeiro versículo aos Romanos, aqui no comentário bíblico, que é um livro. Depois eu vou lê-lo agora na Bíblia Pentecostal. E depois que eu ler na Bíblia Pentecostal, eu vou ler na Bíblia Judaica completa. Deu para me entender? Esse é o segundo passo que eu estudo a Bíblia Sagrada. E o terceiro passo e o último passo que eu uso, que era para mostrar para vocês desde o princípio, uma caneta. Então, o texto que eu achar muito interessante, ou um conteúdo do livro que eu achei muito interessante, eu escrevo aquele conteúdo, marco na Bíblia e coloco aquilo ali em observação para poder estudar com mais profundidade.
Então, se eu lhe ajudei em alguma coisa, eu gostaria que você não esquecesse, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e não esqueça também de se inscrever no canal. Que Deus, Ele vos abençoe.